Fala aí, rapaziada. Salve, salve aí. Arleandro na área. Vamos para mais um vídeo no canal e eu quero saber a tua opinião. Então vai deixando um like aí, se inscreve no canal, segue a gente também lá no Instagram, Palestra Nova de 3. Bom, rapaziada, o Palmeiras, ele sai fortalecido, mesmo após uma eliminação de Libertadores para o Botafogo, ou melhor, em menos de uma semana, 2 eliminações. Vamos lá, para a gente entender um pouco, né? Bom, primeiro que assim, rapaziada, vamos ser bem sinceros, a gente não pode se acostumar com derrota, tá? O que me preocupa é, claro, depois de 48 horas, depois de um tempinho, a gente aí vai entendendo algumas coisas, aquela ansiedade do jogo já passou porque aconteceu o jogo, e depois do pós-jogo aquela adrenalina vai abaixando, a gente vai revendo aí os lances, a gente vai começando a entender um pouco, pensando ainda no jogo, né? A gente começa a ver que foi um Palmeiras aguerrido, que foi um Palmeiras que brigou, que foi um Palmeiras que lutou, e isso está ficando um marco nesse time do Abel, como sempre foi um marco nesse time do Abel. Mas o que a gente não pode também deixar é com que o costume das derrotas seja o principal foco, o acomodismo das derrotas, né? Eu particularmente não vi nenhum jogador ali bravo, nervoso porque o Palmeiras perdeu. É claro que o discurso sempre para a imprensa e para a torcida é lutamos, tal, 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 tal. Então o primeiro ponto é isso, a gente não pode, como palmeirense, se conformar, porque nos últimos 3 anos e meio, 3 anos para ser bem específico, o Palmeiras teve 7 eliminações. 2 para o São Paulo, uma para o Flamengo, uma para o Botafogo, uma para o CRB, perdemos para o Atlético Paranaense na Libertadores e perdemos para o Boca também, tudo em casa. Então são 7 eliminações, é muita coisa para um Palmeiras que também ganha muito no Parque Antártica. Então nós não podemos aqui entrar no discurso do acomodismo, se acostumar com a derrota, porque senão, rapaziada, não tem cobrança em cima da comissão, não tem cobrança em cima da diretoria, não tem cobrança em cima dos jogadores, que para muitos aí talvez já está perdendo um prazo de validade. Então, primeiro ponto, isso que me preocupa. Agora, vamos lá, qual é a marca que está ficando para esse Palmeiras do Abel? É um time que não desiste, é um time aguerrido, é um time que vai para cima, é um time que mesmo com as limitações, porque cada eliminação prova que o Palmeiras não tem todo esse elenco, as contratações que foram feitas, contratou e não contratou o mais importante, que era um centroavante e um meia de qualidade, embora o Felipe Anderson veio com esse peso de ser o cara da Libertadores, mas até agora não está jogando bem. Claro, tem as questões das posições, que o Abel não colocou o cara ainda na posição real que ele arrebentou na Europa, mas também o jogador também tem que jogar futebol. Porque o jogador com a bola no pé, ele é dono do jogo. E com a bola no pé, o Felipe Anderson está se tornando um jogador comum, ainda até então no Palmeiras. Então, as contratações ainda que o Palmeiras fez, Maurício, Giai, Felipe Anderson, não surtiu efeito. Lado positivo, Caio Paulista. Por isso também é bom a gente ter esse tempo aí com o jogador. Caio Paulista está jogando muito bem. Hoje, para mim, é a melhor referência que o Palmeiras pode ter na lateral esquerda. Mas o Palmeiras está se tornando um time que até então era muito bom tecnicamente, para um time que está deixando de ser brilhante tecnicamente, para ser um time apenas aguerrido. E isso é bom. Isso é bom porque a gente pega hoje a qualidade do futebol brasileiro, sempre teve no nível baixo. E poucos times que conseguem jogar um pouco melhor, como Botafogo e Flamengo, se sobressaem na questão técnica. Embora a gente comece a ver que o Botafogo hoje é o melhor time, hoje que joga um bom futebol. Mas por que isso é bom? Porque a gente sabe que, independente do resultado, ou independente da competição, ou independente do jogo do Palmeiras, o Palmeiras é um time que sempre vai lutar pelo seu espaço, lutar pela bola, e a gente sabe que não vai se entregar. Então, essa marca está ficando uma marca registrada desse time do Abel Ferreira. Agora, o Palmeiras não perdeu para o Botafogo, o Palmeiras foi eliminado, mais uma vez. Esse jogo contra o Botafogo, para mim, pode ser um divisor de águas para a sequência da temporada. Porque o Palmeiras agora tem apenas o Campeonato Brasileiro e não está tão distante assim do Botafogo. Se eu não me engano, está 6 pontos atrás do Botafogo. Tem alguns clubes ainda, como o caso do Fortaleza, se eu não me engano, e Flamengo tem jogos a menos, um jogo a menos, se eu não me engano. Mas o Palmeiras, o importante é estar sempre nas cabeças. Agora, Flamengo com 3 competições,
Botafogo aí com 3 competições, Fortaleza com 2 competições, se eu não me engano, e o Palmeiras agora foco total no Campeonato Brasileiro. E aí entra mais uma questão que eu sempre aqui critico no canal Palestra 93. Poupar jogador não é o ideal. Se poupa jogador, se o cara estiver estourando, porque hoje tem aí como você saber se o jogador está estourando ou não. O Palmeiras, por ter poupado alguns jogadores, ou por ter poupado quase o time todo, perdeu pontos em casa, priorizando competições que, claro, não é certeza de ganhar. Então agora o Palmeiras tem que correr atrás. O bom que nesse segundo turno, o Palmeiras pega a Fortaleza em casa e Botafogo em casa. E aí, rapaziada, uma pressão psicológica em cima de um Botafogo que na quarta-feira viu a classificação escorrendo pelas mãos. Imagina o que se passou na cabeça de Tiquinho Soares, de Tietê, desses jogadores aí que estavam lá. O Botafogo terminou o jogo contra o Palmeiras com 6 jogadores que jogaram no passado e que levaram aquela virada histórica que o Botafogo pipocou contra o Palmeiras e o Palmeiras conseguiu fazer uma virada histórica que dali foi arrancado e o divisor de águas para o título brasileiro. Então você imagina se aquela bola do Gomes entra, como entrou e é validado porque o VAR não validou, porque bateu na mão do Gomes, você imagina se vai para os pênaltis com 6 jogadores que estavam em campo do ano passado, fosse bater o pênalti contra o Palmeiras. Então o gol ficaria pequeno, o Everton ficaria gigante e o psicológico dos caras seriam abalados. Então, rapaziada, só para fazer esse vídeo, na sua opinião, o Palmeiras, ele continua fortalecido buscando o Campeonato Brasileiro, mesmo sendo eliminado da forma que foi pelo Botafogo? Para mim, sim. Para mim, essa eliminação dependeria muito de como o Palmeiras fosse eliminado, teria vaias ou aplausos. O aplauso não é porque o Palmeiras foi derrotado e que está no Brasileiro. Não, o aplauso, vamos entender, os aplausos da torcida, porque todo palmeirense ficou indignado com o mau futebol apresentado no primeiro jogo, tanto contra o Flamengo na Copa do Brasil, uma semana depois contra o Botafogo no Engenhão, o palmeirense aplaudiu porque sabe que o time correu pelo menos. Então, isso mostra que o torcedor está com o Palmeiras ainda, o torcedor está fechado com essa comissão, o torcedor está fechado com esses jogadores, porém precisa assumir o papel de protagonismo em jogos de mata-mata fora de casa, coisa que o Palmeiras não está assumindo. O Palmeiras ele joga como um time pequeno fora de casa, nessas 2 últimas competições que saímos, tanto Copa do Brasil quanto Libertadores. Para mim o Palmeiras foi um time pequeno, muito por conta da sua comissão técnica, que preferiu ficar só no reativo, jogando contra times muito bons, que quando com a bola no pé, causa perigo para o adversário. E quando o Palmeiras resolveu jogar um pouco mais, o seu Abel Ferreira soltou mais o time, a gente viu que o Palmeiras, sim, ele tem tudo para ganhar e para jogar de igual para igual com todos os times, né? O que nós não podemos fazer é ficar sempre se conformando com a derrota. Então, palmeirense, não se conformem com a derrota. Cobre Abel, cobre jogadores, cobre diretoria. Agora, é claro, temos que reconhecer que o marco desse Palmeiras, desses últimos tempos para cá, é sim a vontade. Isso ninguém questiona, tá? Mas nós queremos também, junto com essa vontade, jogadores com mais qualidades e jogadores que não estão jogando nada, venha dar uma resposta para o torcedor. Um abraço a todos, deixa nos comentários o que você acha. Tamo junto e avante palestra. Segue a gente lá no Instagram e também se inscreve no canal Palestra 93. Um abraço a todos e avante palestra. Valeu!